Já parou para pensar quanto tempo a gente passa no celular por dia? E nossas crianças? E os nossos adolescentes? O celular é uma ferramenta ou uma distração no ambiente escolar? Esse é o tema do 14º Speak Everest, o primeiro de 2025. Então, saudações a todos e não esqueçam de nos seguir no YouTube e no Spotify. Hoje, para falar do tema, temos dois convidados especialíssimos. O primeiro convidado, o Hugo Sarubi. Vou fazer a leitura rápida aqui do nosso currículo do Hugo. É o sócio fundador da Sarubi Cisneros Advogados Associados, graduado pela Federal de Pernambuco, pós-graduado no curso MBA Executivo pelo IBMEC e FGV, assessor jurídico da Nunciatura Apostólica do Brasil, da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB, da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC, de dezenas de dioceses, institutos religiosos, de entidades sem finalidade de lucro, com ênfase na assessoria tributária de organizações certificadas beneficentes e assistência social. Coautor dos livros Acordo Brasil, Santa Sé Comentado, Marco Jurídico das Organizações Religiosas e a Lei Geral de Proteção de Dados e Pessoais e seus impactos nas dioceses. Hugo é o nosso primeiro convidado do dia. Já o Hugo vai fazer as suas considerações iniciais, né? E a nossa outra convidada é a Patrícia Blanco, formada em Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, com pós-graduação em Marketing pela ESPN, é atualmente presidente executiva do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta, entidade que coordena a Educamídia, programa que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da educação midiática. É conselheira titular do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, membro do Conselho de Ética do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, CONAR, e membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. É organizadora de diversos livros, entre eles Os Avanços e Desafios da Liberdade da Expressão, 10 anos do Palavra Aberta, em 2020, e Liberdade de Imprensa Contemporânea, lançada em 2021. Bom, a grande motivação do nosso bate-papo é a Lei 15.100 deste ano e fala sobre a restrição do uso do celular na educação básica. Vou pedir aos nossos convidados para fazer uma consideração inicial sobre o tema. Olá, Marcelo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado do Hugo para falar sobre esse tema que tem trazido tantos questionamentos, né, e tanto também apelo popular. A lei foi aprovada neste ano, teve uma tramitação muito rápida no Congresso Nacional, teve uma adesão tanto da oposição como da base do governo. Pouquíssimos parlamentares votaram contra a Lei 15.100, que restringe o uso de dispositivos conectados à internet em ambientes escolares, mas também teve uma aprovação quase que unânime da sociedade. De olhar para o ambiente escolar como um ambiente no qual o uso recreativo do celular ele é proibido, ele deve ser proibido, ele deve ser restringido, e olhar também para que esse uso tenha fins pedagógicos. Então, é um debate muito quente que está acontecendo e é muito importante que a gente possa trazer isso e debater isso com vocês. Maravilha. Hugo. Olá, professor Marcelo, tudo bem? Também, Patrícia, minha saudação. Bem, eu acho que a Patrícia ela sintetizou bem, né, a contextualização dessa lei, de fato, super recente, né? A gente está falando de uma norma que está no mundo jurídico há pouquíssimos meses, né? É uma lei que pegou, para usar o jargão, né? Essa lei pegou. Existem leis que não pegam. E ela pegou dentro de um contexto curioso, porque em alguns estados ela é uma lei federal que vem para reforçar leis, normas que já existiam naquele estado ou aqui mesmo no Distrito Federal. Mas o apelo, né, que a própria mídia deu ao tema foi tão forte, né, e na minha opinião extremamente positivo assim, sob essa ótica, foi tão forte que fez primeiro parecer que era uma grande novidade, né,
uma revolução, um marco mesmo, assim, uma espécie de um turning point, né, nesse tópico, o que não, repito, não era exatamente a verdade em alguns estados, em algumas localidades. Mas o importante é que o saldo é muito bom, né? Se eu tivesse que sintetizar a minha impressão pessoal, o saldo é muito positivo e teria que fazer um esforço tremendo aqui para poder lembrar de críticas consideráveis, relevantes, e que venham, inclusive, de fontes igualmente relevantes à implementação da lei. Eu, efetivamente, não me vem à memória aqui, nesse momento, qualquer tipo de movimento de ameaça, né? Ou de mitigação do que a lei veio a trazer. Então, agradeço pelo convite, acho que temos aqui um tema super atual e que estará conosco aí de mãos dadas durante um bom tempo ainda. Ótimo. Vou fazer algumas provocações, de repente, né, para a gente entender um pouco o cenário e ter esse olhar de dentro da escola, né, de algumas demandas que a gente está tendo e escutar a opinião de vocês, né, a respeito delas, né, mas eu já o trago, né. Patrícia, você concorda com a lei? Acha que ela abarca as necessidades efetivas em função da sua experiência, né? A Patrícia tem uma ampla experiência em educação midiática, a gente vai falar um pouquinho mais profundamente já, mas você tem uma opinião parecida com o Hugo a respeito do porte da lei, vamos dizer assim? Tenho. Na verdade, eu acho que a lei ela vem organizar o espaço da escola em relação ao uso do dispositivo. A gente estava vendo a lei, o assunto não é novo, a lei do DF, e o Hugo me corrija, por favor, era de 2007. Existia uma lei no Distrito Federal que proibia o uso de celular no ambiente escolar. Quer dizer, então, é uma lei, é um tema que vem sendo debatido há muitos anos, e que, conforme os dispositivos foram ficando cada vez mais acessíveis, os smartphones cada vez mais populares entre a geração, né, principalmente de alunos cada vez mais jovens, se viu a necessidade de realmente regular o uso de dispositivos para fins recreativos, principalmente por conta de estudos trazidos pela Unesco, pela Organização Mundial de Saúde, por todos os entes aí internacionais e nacionais, mostrando o poder de distração que um dispositivo conectado à internet para fins recreativos pode trazer no ambiente escolar. Então, eu vejo que a lei ela trouxe essa organização e ela tem esse objetivo de organizar em âmbito nacional o processo, quer dizer, até de cada escola, de cada estado, de cada município, de regular o uso pedagógico do celular. O que a lei também traz, que eu vejo que é muito positiva, é justamente essa distinção entre o que é o uso recreativo, o uso daquele dispositivo pessoal, do uso com fins pedagógicos, com intencionalidade pedagógica, trazida para discutir uma questão que a gente vai precisar encarar. A cultura digital e hoje o ambiente informacional, as relações sociais, as relações de trabalho, as relações que a gente vive são mediadas por tecnologia. Cada vez mais estaremos inseridos nesse mundo conectado. Então, a gente precisa educar para o uso. E aí que entra essa questão que eu vejo que é fundamental da lei, que é a distinção entre o uso recreativo e o uso pedagógico de dispositivos conectados à internet. Mas tem um ponto que eu queria deixar até como provocação para as próximas, para os nossos, para a gente discutir aqui, é que a restrição do uso do celular no ambiente escolar é um ponto, vamos dizer assim, que já está sendo encaminhado. Mas a gente precisa falar sobre o uso do dispositivo, o uso do celular fora do ambiente escolar. Sim. Essa é uma das provocações que a gente ia trazer, né? Que eu penso em trazer, né? Porque a gente tem um espaço, que é a escola, onde essa restrição... e depois a gente fala um pouquinho também da diferença entre a restrição e a proibição, né? Porque a lei também está pegando, né, com o nome de a lei da proibição dos celulares, né? E aí eu vou até pedir para você comentar um pouco estritamente da lei, mas esse é um ponto importantíssimo, né? E depois da sala de aula, né? Como a gente consegue fazer essas pontes, tá? E a gente deve ter muitos ouvintes que são pais, mães responsáveis
e a gente trazer esse elemento deles também como anterior ou complementar à lei, né? Mas antes Hugo, queria pedir duas coisas para você, né? Primeiro, assim, que você pudesse fazer uma síntese, né, da lei, porque a gente está falando da lei, né, não sei se todo mundo está a par seguramente do que é o texto da lei, e fazer uma pergunta, né? 2007 a gente já tinha uma lei, são 18 anos até hoje, por que ela não pegou? Boa, essa pergunta é boa. Sobre a lei inicialmente, né? Primeiro, para mim, uma grande qualidade que essa lei tem. Ela é uma lei super curta. É uma lei objetiva, ela é pontual, ela é bastante assertiva, ela não se perde em outras matérias estranhas ao objetivo principal dessa legislação. Segunda coisa que eu queria mencionar e destacar na lei. Toda lei, pelo menos em tese, tem uma finalidade. Né? A finalidade se alcança por meio de remédios, por meio de medidas. Então, você tem, por exemplo, o Código Brasileiro de Trânsito, você tem normas de trânsito. Né? Uso do cinto de segurança, a questão do limite da velocidade, pontuação na carteira. Mas há uma razão para isso. A razão é a segurança no trânsito. Essa lei, ela não é... A razão em si da lei não é a restrição pela restrição. A lei, inclusive, é textual em relação a isso. A razão da lei é a saúde das crianças e dos adolescentes, em especial a saúde psíquica. Né? E o potencial que danos a essa saúde tem de contaminação de todo o entorno. Tanto é verdade que a lei, em alguma altura, ela também fala sobre os colaboradores das instituições de ensino, onde ela pede, né, que esse apoio à restrição do uso dos aparelhos eletrônicos encontre alguma espécie de guarida, né? de auxílio mesmo pelas instituições, em termos de acolhida, de tratamento, etc. Então, assim, a lei ela não é a lei da proibição do telefone celular, como você bem lembrou, ela é uma lei que restringe o uso, não só do aparelho celular, de aparelhos eletrônicos de uma maneira geral. Portanto, ela entende que sim, há exceções que precisam ser respeitadas e precisam ser consideradas. Por outro lado, ela pacifica uma discussão sobre o alcance do espaço físico, né, onde essa restrição se instala, e aí ela, de fato, ela é absolutamente ampla, né, no alcance, no ambiente escolar, de uma maneira geral. Aliás, não só na sala de aula, inclusive, se a gente olha as recentes reportagens, estou falando da mídia em geral, tá? Não estou falando de nenhum artigo científico mais elaborado ou coisa parecida, estou falando da repercussão popular, digamos assim. O que a gente mais ouve, né, dias atrás eu estava vendo uma reportagem justamente sobre isso, é a diferença do comportamento dos alunos no intervalo, no recreio. Né? Porque na sala de aula, ainda que houvesse, e de fato havia, consulta ao aparelho celular, as pessoas faziam de maneira discreta. Não era gritando, nem falando com o outro, nem nada. Na hora do intervalo, em especial na hora do recreio, coisa parecida, né, aquilo virava um parque de diversões digital. Né? E agora, com a retirada dos aparelhos, o que se observa, e repito, né, o que mais a gente escuta nessas reportagens é a diferença do ambiente escolar dos alunos interagindo, brincando, jogando bola, jogando dominó, enfim, o que seja, né, no parque, correndo, justamente porque não tem o celular ali para ficar, né, o distraindo, né, com a fixação na tela. Então, a lei, ela basicamente ela diz que existe a restrição, ela conceitua o âmbito disso para todo o ambiente, ela claramente não está restrita a celulares, ela também mostra que isso tem um alcance para todo qualquer tipo de aparelho eletrônico. Depois ela traz as exceções, que são poucas inclusive, mas basicamente exceções que se referem ao exercício de direitos civis, direitos básicos de personalidade, direitos que têm a ver com a questão de necessidade para um tratamento qualquer ou coisa parecida, né? Ou casos excepcionais. E, finalmente, ela faz alusão a essa necessidade de uma estrutura de apoio e de acolhida para essas pessoas que passam a sofrer da chamada nomofobia, né? Acesso a falta de acesso
a fobia pela falta de acesso aos dispositivos móveis, né? Não é um anglicismo, né? Basicamente, essa é o contexto da lei. Tá? E esses 18 anos de espera, né? O que vocês pensam a respeito? Patrícia certamente vai ter algo até mais rico do que eu para acrescentar sobre isso, mas eu basicamente reputo isso a uma questão mesmo geracional de tecnologia. Celular em 2007, 2008 era uma coisa, celular em 2025 é outra coisa completamente diferente, né? A gente está falando ali da primeira geração dos chamados smartphones, que o máximo que fazia era tirar uma foto ok e você podia mexer na foto na tela touchscreen. Basicamente é isso. A gente não estava falando de tecnologia 5G, não estava falando de jogo online, não estava falando de bet, não estava falando nada disso. Né? Basicamente, isso é o que eu entendo. Eu acho que tem uma questão que é do tempo mesmo, né? É o espírito do tempo. É isso que o Hugo colocou, ele é muito importante. Você tinha dispositivos que não eram tão tecnológicos, que não tinham tanto acesso. Eu me lembro nessa época, as minhas filhas estavam começando a adolescência, eu tinha 12, 13 anos, um BlackBerry. Lembra o BlackBerry? Essa coisa arcaica, jurássica, que muitos nem vão saber o que é. Né? Era um telefone para mandar e-mail quase, né? Assim, que você tinha um teclado que você digitava e era ótimo. Assim, era uma delícia digitar naquele teclado. Eu adorava o meu BlackBerry e as meninas ganharam, as minhas filhas ganharam isso. Quando a gente olha hoje, e principalmente a partir da pandemia, eu me lembro, em 2020, a gente estava começando a ter o programa Educamídia de uma forma mais ativa, vamos dizer assim, com o site, com a formação de professores. A gente, em março, uma das coordenadoras pedagógicas trouxe uma discussão que estava havendo no colégio onde o filho estudava, sobre o uso ou não do celular em sala de aula. E aí, assim, isso eu me lembro muito bem, Marcelo, porque foi nas vésperas de ser decretada a pandemia, de ter tido a quarentena, as aulas serem suspensas, e aí a gente discutiu muito sobre a gente fazer um material para sugerir o uso pedagógico do celular e nunca a proibição ou a restrição total. Né? E aí a gente fez essa discussão no Palavra Aberta, início de março. No dia 20 de março é decretado o fechamento das escolas e toda a educação passa a ser feita a partir por um dispositivo, por um celular, por uma tela, e aí e essa discussão, né, toda essa transformação da educação, ela pega muitos de surpresa e muitos sem estrutura necessária para poder atingir o aluno, né? Então a gente teve casos, quantos milhares de milhões, para não falar milhões de casos, de crianças que ficaram sem acesso porque o único celular da família era usado para a mãe trabalhar, para o pai trabalhar, para a criança estudar, não tinha chip, não tinha conexão. Então, assim, a gente viu um momento muito sério. E depois, quando a gente volta com o celular quase que como parte do corpo humano, como uma extensão, né, do corpo de uma criança, e eu digo, e falo, cada vez mais cedo. A gente tem pesquisas que mostram o uso do celular, crianças com celular próprio a partir de 4, 5 anos de idade. Então, é por isso que a gente tem que olhar também o uso para fora da escola. Uma provocação, né, que eu já vou trazer para vocês é o seguinte: eu estou em sala de aula, né, então eu estou aqui, né, e coisa e tal, mas eu entro em sala. Sabe o que está acontecendo? Os meninos estão trazendo dispositivos para a sala offline. Máquina fotográfica, elas estão sendo trazidas para a sala de aula, estão ressurgindo. Os aparelhos de estocar arquivos, né, como um iPod ou alguma coisa desse tipo, porque não tem conexão com a internet, e eles estão trazendo para a sala de aula. E aí? No corpo da lei e na situação pedagógica, o que vocês acham a respeito disso? É um movimento, Hugo, que está acontecendo, é real.
né? Então, assim, enfim, Eles estão trazendo para quê? fotografar quadro, gravar aula. Quando a gente vê as matérias que saem nos veículos falando que, e muitos falando, agora a gente tem o barulho de volta nos recreios, porque agora tem interação. Mas se a gente analisar em termos de comportamentais, os adolescentes também tinham uma certa integração ou relacionamento via dispositivo, via celular. Era troca, eles estavam ali trocando, conversando. Não é o ideal? Claro que não é o ideal. Porque tem todos os riscos, tem todos a problematização do que é a saúde mental, né, desses adolescentes, de como eles estão expostos a conteúdos que não são apropriados. N problemas. Mas a gente tem também que olhar o lado positivo. Né? E quando esse seu relato é muito interessante, eu não tinha conhecimento disso, mas é uma busca por manter o uso da tecnologia, independentemente se ele está online ou offline, como recurso pedagógico. Se ele está trazendo uma máquina fotográfica digital arcaica, tanto quanto era o BlackBerry, é porque ele está vendo a necessidade de fotografar a tela para ele não anotar. Né? Então, assim, ele substituiu o caderno por foto da tela, da lousa. Né? Então, veja, aparelho eletrônico portátil pessoal é um conceito bem aberto. Bem aberto. É diferente da lei, da lei de São Paulo, que fala que conectados à internet. Esse Exato. daí não abre, aqui não abre. Conexão, não está falando conectar ou conectado, não. Então, tecnicamente falando, tudo que você acabou de falar, citar, são aparelhos eletrônicos, portáteis e pessoais. Um iPod certamente é. Sim. Se ele está offline, ele não deixa de ser isso aqui. Tá? A lei atinge? Atinge. Consequentemente, a escola estaria obrigada a cumprir o que a lei manda, e é o caso do Everest, que eu sei que e tantas outras escolas que já incorporaram isso ao seu contrato e ao seu regimento, elas teriam direito a proibir o uso desse tipo de aparelho, vamos falar assim? Sim, certamente. Né? O elemento razoabilidade, eles têm que sempre ser levado em consideração? Também acho que sim. Mas o problema é, de exceção em exceção, você termina inviabilizando a regra. E você compromete, aí eu repito, o objetivo maior da lei, que não é a proibição pela proibição, é uma restrição em favor de uma saúde mental. Sim. Então, assim, eu, pelo menos por enquanto, eu acho que a gente está num momento pedagógico, né, da norma muito importante, talvez um dos mais importantes, em especial de uma norma, repito, que pegou, e creio que, por enquanto, a postura tem que ser realmente a de restrição e não admitir essas, eu vou falar assim, né, essas pequenas espertezas. Porque daqui a pouco alguém vai chegar com eu não sei, algum outro tipo de aparelho, sei lá, tecnologia, né, muito rápida, e assim, não, mas isso aqui também não é um celular, isso aqui também não é um tablet, isso aqui também não é um smartwatch, né? E aí, se ele pode trazer o iPod, eu também posso trazer o sei lá o quê. Eu acho que o momento agora mesmo é de dar uma radicalizada no bom sentido, para que as pessoas se convençam, né, que há uma razão maior por trás disso. Essa seria a minha reação imediata a essa notícia. Sim, não, então, é aquela questão, né? São desafios. Até porque os adolescentes, qual é a razão de ser da adolescência? Exatamente. É testar os limites. Exatamente. E forçando os boundaries, né? Esse enfrentamento é quase natural. Sim. Lembrando que eu nem entrei aqui no detalhe aí jurídico mesmo, que é a questão de fazer imagem de terceiros, né? Usar uma máquina fotográfica dentro de sala de aula. Sim. Tá? Isso aí, inclusive, agora eu não vou saber de memória, mas não raramente os regimentos das escolas proíbem esse tipo de comportamento. Ótimo. Bom, vamos retomar uma outra questão, né, que a gente tinha comentado nisso, que é assim, a lei fala sobre o ambiente escolar, e antes e depois, Patrícia, como você vê isso? Eu acho que, assim, para mim, essa questão, como eu disse, né, no início, a lei, ela trata de um ambiente
que é controlado, vamos dizer assim, né? O ambiente da escola se torna um ambiente controlado, onde você permite o uso pedagógico do dispositivo conectado à internet, o que é muito importante, até para que tenha de fato uma regra, né, de utilização, e que essa utilização seja acompanhada por análise crítica do ambiente digital, análise crítica dos conteúdos que estão sendo trazidos, a forma como esse adolescente, essa criança, esse adolescente estão se comportando no ambiente digital, a forma como ele interage com conteúdos e como ele identifica, por exemplo, conteúdos que podem oferecer risco, que podem oferecer até atingir mesmo a saúde mental dessas crianças, desses adolescentes, no momento que a gente sabe que é ainda de desenvolvimento, né, até psíquico desses adolescentes. Então, eu acho que a lei cumpre essa função. O que eu trago de questão em relação a essa sua provocação é como que esse jovem, como que essa criança está utilizando esses dispositivos em casa. E aí, uma pesquisa da TIC Kids Online, que é do CETIC BR, que faz um acompanhamento, mostra que quase 100% da utilização dos dispositivos e do acesso à internet, ela se dá no ambiente de casa. Então, como que as famílias estão se organizando, como que as famílias estão olhando para o uso consciente das redes, o uso consciente da tecnologia no ambiente familiar. Porque não basta a gente simplesmente delegar para a escola uma função de educar para o uso e esquecer que isso a gente tem que fazer em casa também. E olhar principalmente a responsabilidade de cada um de nós como pais, como responsáveis, no momento certo de... será que 5, 6 anos é uma idade correta para eu dar um dispositivo conectado à internet para o meu filho, para a minha filha, sem um acompanhamento, sem um controle parental, sem uma regra de utilização? Olhar mesmo de que forma a gente está usando esse dispositivo em casa, servindo como um exemplo. Né? A gente tem dentro do Educamídia um material que é o detox familiar, ou né, o consumo de mídia. Vamos estabelecer um plano de mídia e olhar principalmente para os pais, que são, de fato, agentes que educam muito mais pelo exemplo do que por falar, como que está sendo a utilização desses dispositivos por nós, pelos responsáveis. Muitas vezes o que a gente vê, né, Marcelo, é que existe, você não pode usar, eu tiro, né, o seu dispositivo como um castigo, mas a pessoa, o pai, a mãe, o responsável, continua imerso naquele mundo. Tudo bem, está trabalhando, mas será que é necessário trabalhar durante o jantar, durante o almoço? Né? Vamos olhar e vamos fazer uma reflexão sobre esse uso dentro de casa também. É isso que é educação midiática? Ou ela vai além disso? Qual é o contexto do que a gente chama de educação midiática? Eu estou falando isso porque a Patrícia é uma das ações notórias, né, da sua prática, a educação midiática. Né? Conta para a gente um pouquinho qual o escopo, qual o tamanho disso, que tipo de público-alvo a educação midiática atinge, enfim. Bom, vou começar pelo fim. A educação midiática é para todos nós. Na medida em que hoje a gente é afetado por um mundo de informações o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, cada vez mais estamos imersos no mundo informacional, cheio de todos os tipos de informação possível. Até muitas vezes a gente acha que há uma poluição informacional, no qual a gente não sabe detectar o que é verdadeiro, o que é falso, muito pelo contrário. Então, a educação midiática, ela nasce já há alguns anos, primeiro dentro de um contexto de educação para as mídias, para que você saiba interpretar conteúdos oferecidos pelos veículos de comunicação, nas mídias, pelo ambiente mesmo midiático, vamos dizer assim. Conforme os anos vão passando e com a chegada de novos meios,
como as redes sociais, como a internet, essa necessidade de educar para o uso, educar para o senso crítico da informação, ela se torna ainda mais necessária. Então, a gente tem aí a educação midiática sendo, o conceito a habilidade para acessar, analisar, navegar, produzir e participar do ambiente informacional de forma ética e responsável. É a análise crítica da informação, é saber, por exemplo, fazer perguntas em relação à informação que a gente recebe. Qual é o propósito, qual é o objetivo daquela informação que chega até nós, como que eu faço uma busca qualificada, como que eu interpreto o resultado da busca. São perguntas, o desenvolvimento dessa habilidade para que a gente possa questionar a informação e, com isso, desenvolver o pensamento crítico em relação à informação do que a gente está inserido. Mas ela vai um pouco além. Por quê? Na medida em que hoje todos nós já sempre fomos produtores de conteúdo, mas nós não tínhamos uma grande plataforma para disseminar esse conteúdo. E hoje as redes sociais, né, e a internet se transformaram num grande ambiente de disseminação de conteúdo. Então, a educação midiática ela ensina também a você aproveitar esses ambientes informacionais para que você possa melhorar a sua autoexpressão, para que você possa produzir conteúdo com ética e responsabilidade, para que você possa transformar a sua presença, simples presença digital, em influência digital, aproveitando as oportunidades e minimizando os riscos. Então, por exemplo, a gente traz exercícios ali, a educação midiática prega isso. Por exemplo, qual a minha responsabilidade quando eu curto um comentário? Quando eu simplesmente encaminho uma mensagem? Quando eu engajo num conteúdo que pode ser ofensivo, que pode ser preconceituoso, né, que pode gerar dano à imagem de alguém, quando eu compartilho uma foto, como o Dr. Hugo colocou. Quer dizer, a minha responsabilidade também como produtor de conteúdo e como disseminador de informação. E o terceiro eixo da educação midiática, já estou concluindo, ele vai no sentido de se eu sei ler criticamente as informações que chegam até mim, independente do meio, se é online, se é offline, se eu sei produzir conteúdo com ética e responsabilidade, eu participo melhor do ambiente informacional, do ambiente democrático e exerço melhor a minha liberdade de expressão. Então, que é um direito fundamental e que precisa ser, de fato, olhado como um direito a ser utilizado com responsabilidade, para que também a gente não saia propagando discurso de ódio, desinformação, acreditando que isso é liberdade de expressão. Tudo isso tem impactos jurídicos, né? Sim. Tanto para o estudante quanto para os pais, né? Afinal, quando são menores de idade. Né? Os pais, para o estabelecimento, para todo mundo. A gente está aqui diante de um assunto cujo horizonte é infinito, né? A gente pode aqui centrar mais na questão da saúde mental, como a gente começou, a gente pode falar sobre a questão da própria coparticipação e responsabilidade da família, que também está fixada em lei, talvez não de maneira tão direta especificamente aqui nessa lei, mas em outras normas, Marco Civil da Internet, por exemplo, né? Se a gente vai para lá e olha a obrigação que a família tem, né? A obrigação que a sociedade de uma maneira geral hoje tem, de saber lidar com o acesso à internet, o que se publica, como se publica, com que intenção, com que potencial de dano, etc. Está todo mundo no mesmo barco, todos estamos, né? Você tem hoje o cyberbullying sendo considerado crime, né? Não mais apenas um ilícito ou algo reprovável, sim crime no sentido estrito do termo. E tudo se comunica, né? Tudo se encaixa. É muito difícil hoje você falar sobre acesso às redes sociais, sem falar sobre a questão da liberdade de expressão, sem falar sobre os limites que essa liberdade de expressão tem, sem questionar até que ponto ela pode se autorregulamentar, né? Sem falar sobre essas questões da praga das fake news e os estragos que elas podem causar e causam muitas vezes, né? E também sem ignorar o risco de nós criarmos determinados estereótipos, né? De achar que tudo é ruim, né? Que todo mundo vai acessar o celular para fazer aquilo outro, que o uso dos emojis agora, ontem eu vi uma reportagem na televisão sobre a questão do uso nocivo de alguns emojis para discursos de ódio, etc. É um fato? É um fato da vida. É um fato hoje generalizado? É um fenômeno generalizado? Sinceramente não é.
Não creio que seja. Né? É aquela história. Eu não tenho estatísticas sobre isso, não sei se essas estatísticas existem, mas assim, quantas vezes, aí eu falo na situação de pai, né? Pai de filhos ali entre os 11 e 15 anos, 11, 13 e 15 anos. Quantas vezes os meus filhos chegaram para mim para falar que viram no Instagram uma questão de um local que ele já visitou ou que ele gostaria de visitar, uma curiosidade super legal, né? Uma notícia que eu ainda não tinha conhecimento, né? Coisas boas, coisas positivas. Eu garanto que, e não é porque são os meus filhos, mas eu garanto que, numericamente falando, esse tipo de comportamento ele é infinitamente maior do que às vezes que essas mesmas crianças chegaram para mim ou para qualquer outro pai para mostrar como é legal uma cena de tortura. Sinceramente, assim. Você está querendo minimizar o problema? Não estou querendo minimizar o problema. O problema existe, o alerta tem que estar presente, mas a gente precisa entender que esses estereótipos eles são muito perigosos. Né? A gente não pode jogar tudo na vala comum, até porque é isso que a Patrícia falou, é um processo inevitável. Veja, comentávamos isso em outra oportunidade, né? A questão do próprio comportamento dos avós, né? Existe coisa mais clássica do que você deixar os seus filhos com a avó, o avô, na casa dos avós, ou querer que eles fiquem com eles um determinado período, até a pedido mesmo deles, né, para ter uma certa companhia. Isso é uma das coisas mais clássicas da sociedade. E o que a gente vê hoje em relação aos idosos? Um uso muito acentuado e talvez até mais alarmante do celular, das redes sociais e do embarque nas fake news. Né? Do embarque nas fake news. Então, e aí qual é a solução? Pedir para que o avô não use mais celular? Não deixar que o neto vá visitar o avô? Não, é procurar o equilíbrio, né? Que é sempre a melhor saída. Né? É chegar e dizer, olha, o pai, né, dizer para o avô em relação ao filho, toma cuidado, tem coisa que você fica repassando no grupo de WhatsApp da família que, poxa, tá na cara que não é verdade. É isso, é um processo contínuo, né, de aprendizado. Mas sim, existem responsabilidades. No momento em que você, aí, isso é verdade, começa a ignorar, ou mesmo, ao contrário, entender que a internet é uma terra sem lei, aí você está navegando por mares muito perigosos. Porque não é uma terra sem lei, definitivamente não é. As respostas para isso hoje elas são até bem mais ágeis do que nós tínhamos há alguns anos, né? A jurisprudência avança. Para um juiz de direito receber uma ação judicial que tem a ver com a publicação numa rede social da vida já não é uma novidade como era a coisa de 3 anos, né? Já há todo um entendimento já sendo construído em relação a isso, e não vejo também como um caminho que tenha volta, ele não tem, tá? Isso realmente é uma verdade. Claro que não dá para ignorar, existem muitas questões ideológicas envolvidas, existe uma série de outros vieses que a gente poderia colocar aqui no debate, mas essa é uma realidade hoje posta. O direito está absolutamente acordado, atento para esse fenômeno. Tá? Isso precisa ser levado em consideração. É inegável, tá? Estou falando aqui do altar pedagógico, por assim dizer, né? É inegável, assim, na sala de aula, a repercussão. Eu comentei da questão da máquina digital, né, do iPod e tudo mais, mas é inegável a mudança comportamental dos alunos em sala de aula, né? Há alguns desafios maiores nos outros espaços, até por questão de supervisão e tudo mais, mas mesmo nesse espaço está havendo uma autorregulação, né, que eu acho que é uma coisa muito positiva de tentar entender esse fenômeno, né, com uma autorregulação, né, que a gente possa construir essa autonomia e uma autonomia positiva nas crianças e nos adolescentes para lidar com todo esse assunto. Sobre a saúde mental é inegável, né? Eu tenho cuidado, leio muito também e tenho cruzado alguns dados, né? Inteligência artificial aí, né? Os benefícios, né, desse avanço tecnológico facilita muito a gente fazer algumas análises, né? Mas desde o lançamento do iPhone, né, que assim é um marco dos smartphones, né?
e o lançamento das mídias mais usadas por eles, né? Aqui no Brasil, Instagram, o TikTok. Nos Estados Unidos eles fazem muito uso do Snapchat, né? Aqui no Brasil não pegou, por assim dizer, né? E a relação com a queda da saúde mental, né? Deles, né? E não só a respeito da saúde mental no campo da ansiedade, mas também, sobretudo, na depressão, porque é um caminho difícil, né? Que pode levar a decisões terríveis. E nesse sentido a gente espera também que tenha essa repercussão, porque a gente tem dados cruzados, né, para mostrar essa relação entre tudo. Então, assim, a gente tem assim a intenção pedagógica e representando aqui os docentes, a gente vê isso, né, com muitos bons olhos, né? Mas eu vou trazer um último elemento, né? O papo tá bom, né? O tempo tá indo e a gente, olha aí, ó, estamos pouco tempo para trazer novos elementos aqui. Mas é assim que é bom, senão como é que ia ser, né? Assim, aquela coisa, você né? falou que era um bate-papo informal, a gente tá falando. Então, eu também estou nessa. A única coisa é que tem um reloginho aparecendo para mim ali toda hora e eu tenho que dar uma olhada para eles. Mas assim, é difícil pensar numa educação para as mídias, né? E todo esse controle, toda essa questão da saúde mental, sem os dispositivos ou tendo uma educação em sala de aula offline sobre isso, né? Mas ali garante, né, que o professor tem essa liberdade, né, de repente assim, fazer esses movimentos, mas fazer esses movimentos online, mas naturalmente com o professor ali. Até porque assim, nós estamos num processo também de produção pedagógica, de ferramentas pedagógicas excelentes no campo do digital. Claro. Né? Isso está permitido, certo? Está permitido. Vamos lá. Claro que, né, os holofotes estavam todos sobre a tal proibição do celular, como a gente aqui já explicou, que não é nem exatamente uma proibição absoluta e não só direcionada ao celular. Mas eu diria que há, no mínimo, 3 outros eixos da lei que precisam nossa total atenção e prestígio. Tá? A primeira é essa. Sim, é permitido, até inclusive é dever, porque se você pega a base curricular de qualquer entidade hoje, ela precisa, né, dedicar um bom tempo do conteúdo programático a esse tipo de educação, então é uma questão até de obrigação também. Tá? Então isso está permitido, é válido, é necessário, é um caminho sem volta, como tantos outros aqui citados. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e esse talvez seja um ponto, às vezes um pouco objeto de uma certa... Eu não diria negligência, mas assim, há uma sensação de que não há tanta necessidade ou que a reação a isso só vai ocorrer quando se identificar o problema, que é a questão do acolhimento, do preparo e de políticas preventivas para pessoas que demonstrem esse tipo de comportamento, né, da chamada nomofobia, enfim, uma crise de abstinência. Tá? Eu sempre falo assim, todas as vezes que qualquer lei, qualquer uma, tá? Seja a lei que fala sobre bullying, a lei que fala sobre violência, sobre assédio, qualquer uma, fala em programas, né, políticas, né, e que nos remetam à necessidade de constituição de comitês ou coisa parecida, eu sempre digo, não deixem para pensar nisso na hora em que a emergência acontecer. Porque aí você vai dar soluções artesanais, pontuais, urgentes, muitas vezes improvisadas para algo que é muito sério. Então, isso pede uma postura literalmente preventiva. É a prevenção pela prevenção. Então, pensar nisso com antecedência, já conceber as suas políticas e os seus programas nesse momento, já pensar as pessoas que vão fazer parte dos comitês, né? Como é que se dará uma acolhida numa hipótese de alguém que demonstre sinais, né, de nomofobia, por exemplo. Tá? Isso, eu diria, é aquela história, né? É a famosa... É o ditado mais simples, né? Melhor prevenir do que remediar. E eu sinto que, às vezes, com aquela impressão de que não, isso aqui não vai acontecer, não faz exatamente parte do nosso dia a dia, vamos ver, depois a gente pensa nisso, o tempo passa muito rápido e daqui a pouco chega um caso concreto que você não sabe. E o terceiro eixo
é o eixo da formação. Da formação. Que ela tem que transcender o ambiente escolar, claro, você vai de alguma maneira tentar chegar na família, depende muito dessa família acolher esse tipo de chegada, mas está lá ambientes de diálogo, né? Ambientes, isso aqui é um exemplo. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é um exemplo. Né? Quantas pessoas vão ver, vão assistir, a gente não sabe. Mas a parte dela, a escola já está fazendo. Né? Então, sim, é possível, é permitido, é legal, a legislação pede sim, mas precisamos tomar cuidado com essas 3 outras frentes que eu mencionei aqui. E acho que um ponto importante também dessa questão é que, tanto na BNCC, que trata, né, no campo, que trata das TICs, por exemplo, que trata do campo jornalístico-midiático dentro da língua portuguesa, em outros eixos de interação com a cultura digital, com o uso de tecnologias, isso já é obrigatório, mas também tem a BNCC da computação, que traz todo um campo de discussão sobre o uso da tecnologia, né, e aí a necessidade de educar mesmo para o uso. E aí, assim, existem instrumentos e momentos de que essa intencionalidade pedagógica ela pode ser, sim, trazida, né, no ambiente escolar, inclusive em formato offline. Você pode falar de tecnologia sem necessariamente estar conectado na internet. É evidente, quando você vai fazer, por exemplo, sugerir que o aluno faça uma busca, né, sobre determinado assunto, para que você analise criticamente se aquela busca que voltou para você, ela tem viés algoritmo, se ela traz preconceitos arraigados, se ela traz qual é o resultado da busca, você precisa ter de uma conexão à internet. Mas isso você pode traçar, né, dentro do currículo, dentro da estrutura escolar, você pode traçar momentos conectados e momentos offline, né, para tratar dessa questão da educação digital e midiática. E você tem um momento que eu acho que é importante da gente olhar, que é o momento da família mesmo. Por que eu falo tanto da questão da família? Porque é justamente, né, isso que o doutor Hugo colocou sobre a questão do acolhimento na escola, a família também precisa acolher, né, o adolescente que está sofrendo essa nomofobia, que está com a famosa FOMO, né, Fear of Missing Out. Porque o que as redes sociais fazem? É fazer com que você participe, né, ali daquele ambiente. Né? Ela te captura, porque se você sai dela, o que você sente? Gente, estou esquecido, não vou participar, eu não vou saber o que a minha amiga, meu amigo está fazendo, então eu preciso ficar conectado 100% do tempo. E esse acolhimento familiar, ele é extremamente necessário. Olhar, e não é simplesmente, eu estou lendo um livro que eu estou achando ótimo, acho que eu risquei todas as páginas do livro, de um pediatra americano, chama Michael Rich, o livro é Mediatrician, desculpa, e ele fala, tem uma frase que eu estou usando agora, que assim, para mim foi, sabe quando vem, assim, que é, the lap is more important than the app. Quer dizer, o colo, no sentido do acolhimento, de você trazer o jovem para entender mesmo, olhando no olho, e não simplesmente criticando, você está na internet, você está há muito tempo no celular, tira esse celular. Quer dizer, vamos olhar para esse lado do acolhimento familiar e entender, porque muitas vezes o jovem, a criança, o jovem, eles querem sair do mundo conectado, eles querem um limite. Só que a gente não está dando, a gente está olhando isso como sendo um castigo, como tirando o dispositivo e não acolhendo para o uso seguro da tecnologia. E um último ponto, Marcelo, que eu acho que é fundamental. Não podemos demonizar a tecnologia. Ela veio para ficar e vai ficar cada vez mais presente no nosso dia a dia. O que a gente precisa fazer? Educar para o uso, nos educarmos para o uso correto, fortalecedor da tecnologia, e existem muitos. Infelizmente, a gente está olhando só a metade vazia do copo, mas a metade cheia, ela é extremamente rica e gera milhares de oportunidades que a gente precisa aprender a usá-las. Acho que vamos precisar de um outro Speak Everest, entendeu? Porque são muitas portas e janelas para a gente... né, falar, trazer esses elementos, esse envolvimento da família é fundamental, né? Tem uma tríade aí, né, por trás, que é no ambiente escolar, né, que é a escola, e assim a gente aqui no Everest
se esforça absurdamente para que esse tema esteja, né, claro, explícito, a gente contribua de forma para a comunidade, enfim. Tem o estudante, obviamente, né, tem o Estado, né, e o Estado ocupa, né, esse espaço com as políticas públicas e, sobretudo, com a lei, que foi o grande motivo da nossa conversa hoje, mas tem a família, né, essa questão familiar. É aí que fica a dica aí para os nossos organizadores de temas, né, para que a gente tenha essa conversa, né, que é sobre as famílias, né, da participação das famílias efetivamente, né, nesse colo, né? Nós temos aí uma série que mexeu com muitas pessoas, né, uma série chamada Adolescência, da Netflix. O impacto está sendo gigante no mundo inteiro, trazendo temas então universais, né, supraculturais, quer dizer, não depende da cultura, né, a tecnologia chegou e fez essa imersão, né? Nós estamos num ambiente que é próprio nosso, mas existem muitos outros ambientes dos quais a gente, hoje o quarto, né, dos adolescentes, das crianças, ele é uma espécie de um portal, né, porque eles entram e depois eles entram de novo, como se eles entrassem no quarto e saíssem, né, pela tela do seu celular. Então, tudo isso é importantíssimo. A gente teve um Speak Everest sobre nomofobia no ano passado, então fica também, né, a dica para a gente fazer essa conexão entre tudo que a gente falou hoje aqui com esse outro episódio. Nós estamos com o tempo praticamente estourado. Vou pedir a gentileza de vocês fazerem um fechamento rápido, né, Hugo, Patrícia. Bom, muito rápido, eu já falei demais, mas queria convidar, né, quem estiver assistindo, ouvindo esse podcast, que visite o site do educamedia.org.br/famílias, que a gente tem um conteúdo bastante rico, que auxilia, são guias, são dicas práticas de como tratar esse assunto dentro de casa. Então, educamedia.org.br/famílias, mas também convido a todos a seguirem o Educamedia. A gente vai ter um evento aqui em Brasília, nos dias 22 e 23 de maio, voltado para... aberto, eu vou, no site do Educamedia vai aparecer, a gente vai abrir inscrições, então queria convidar todos a visitarem o site do Educamedia, porque educação midiática é uma necessidade para todos nós, independente da idade. Eu agradeço mais uma vez o convite, é uma alegria a gente estar aqui. Eu particularmente estou aprendendo, né, muito, né, agradecer a Patrícia por tudo que ela trouxe aqui para a gente. E a mensagem final, tantas vezes já mencionada, né, e que talvez até abrace essa questão, esse pânico generalizado instalado com essa série Adolescência da Netflix, é fugir de estereótipos. Gente, a gente já vive numa sociedade com estereótipos demais, né, e a gente não pode ser instrumento para instalar o império do estereótipo. Isso não é correto, isso não é bom, isso não é saudável, isso é muito perigoso, né? E, enfim, que a gente saiba analisar até situações como essa retratada, que são exceções, né? São pontos absolutamente fora da curva, como precisam ser tratados, e não como sendo a regra, né? Não como sendo o ambiente ordinário hoje da sociedade, porque definitivamente não é disso que a gente está falando. Muito obrigado. Ótimo. Gente, agradecer demais os nossos convidados e nos vemos no próximo episódio. E assista a gente no YouTube, Spotify, tá? Muita gente, a gente espera estar fazendo a diferença para todos os ouvintes, né, e para a nossa comunidade escolar. Um abraço, até a próxima.